Ela não gritou, não chorou, não implorou para que você ficasse. Ela apenas ficou em silêncio. E nesse silêncio, ela disse tudo. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, enxergava nas palavras não ditas o verdadeiro conteúdo da alma. Porque o inconsciente não mente, e quando uma pessoa cala, é o inconsciente que fala por ela. Você já sentiu isso? Aquele momento em que algo dentro de você sabia que havia algo errado, mesmo sem nenhuma palavra ter sido dita? Esse é o poder do silêncio. Não o silêncio calmo, de paz e presença, mas aquele silêncio denso, carregado, que grita mais alto do que qualquer discussão. E quando é ela quem se cala, há algo mais profundo acontecendo. Porque, segundo Jung, aquilo que não conseguimos encarar em nós mesmos, projetamos no outro. E o silêncio, muitas vezes, é a máscara perfeita para essa projeção. Ela se cala não porque não tem o que dizer, mas porque tem medo de ser desmascarada. O silêncio para muitos é um escudo, mas também é uma confissão. É nele que mora a culpa negada, o desejo escondido, a traição não assumida. Neste vídeo, vamos desvendar esse comportamento à luz da psicologia analítica. Vamos entender por que esse tipo de silêncio não é uma simples ausência de som, mas a presença de uma verdade incômoda. Uma verdade que, muitas vezes, o ego não suporta confessar em voz alta. E você vai perceber que aquilo que ela não fala pode ser exatamente o que você mais precisa ouvir. Mas cuidado, este conteúdo não é raso. Você vai ser confrontado com feridas que talvez não queira abrir, porque entender o silêncio dela é, muitas vezes, entender por que você ignorou os sinais. E isso pode doer, mas também pode libertar. Então, se você já se viu em um relacionamento onde o silêncio dela falava mais do que qualquer palavra, fique. Você vai entender por que, segundo Jung, o que ela não diz é justamente o que revela tudo. O silêncio não é vazio. Ele está cheio de tudo aquilo que não ousamos dizer. Segundo Carl Jung, aquilo que não se torna consciente reaparece na vida como destino. Em outras palavras, tudo aquilo que ela esconde em silêncio inevitavelmente se manifesta nos atos, nas ausências, nos olhares desviados. Quando ela para de falar, não significa que não exista nada a ser dito. Significa que o que existe é grande demais para ser controlado pelas palavras. Muitos homens se confundem quando ela fica calada. Pensam que é apenas cansaço, distração ou um mau dia. Mas para Jung, o inconsciente se comunica de forma simbólica, e o silêncio é um dos símbolos mais poderosos. Ela pode estar em conflito interno, lutando contra algo que não sabe nomear, ou então, já tomada por uma decisão silenciosa que ainda não chegou à superfície. E nesse estado, o silêncio deixa de ser ausência e se transforma em afirmação. Você já percebeu que o silêncio dela vem acompanhado de pequenas mudanças? A demora em responder mensagens. O boa noite sem emoção. A ausência de perguntas sobre o seu dia. Essas microações são fragmentos do inconsciente dela se revelando. Para Jung, são manifestações da sombra, o lado oculto da psique que tentamos esconder, mas que sempre escapa por algum lugar. E o silêncio, neste caso, é a válvula de escape mais segura. O mais perigoso não é o que ela diz, mas o que ela deixa de dizer. O silêncio prolongado revela uma desconexão interior. Muitas vezes, é o ego tentando negar uma culpa que o inconsciente já assimilou. E quanto mais ela se cala, mais essa verdade silenciosa molda os próximos passos dela. Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. E o silêncio dela é exatamente essa escuridão se aproximando. Portanto, se você está em um relacionamento onde ela parou de conversar, não ignore. Esse silêncio pode ser a primeira pista de uma transformação interna. Uma verdade ainda não verbalizada, mas que está prestes a se tornar inevitável. Jung acreditava que tudo o que é reprimido precisa ser integrado, ou será projetado no outro. Talvez, nesse momento, ela já esteja te culpando por algo que na verdade pertence apenas a ela. Segundo Jung, quando uma pessoa projeta, ela não vê o outro como ele realmente é, mas como seu inconsciente deseja ou teme. E quando ela se cala, muitas vezes está processando essa projeção internamente.
É por isso que o silêncio pode ser um campo fértil para distorções. Ela começa a enxergar você como o problema. Não porque você mudou, mas porque está lutando contra algo dentro dela. A culpa que ela carrega se transforma em um olhar desconfiado, em gestos frios, em silêncios tensos. Isso é a sombra atuando. Aquilo que ela não quer reconhecer em si mesma é jogado em você. E quanto mais ela se cala, mais você começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Esse é o jogo da inversão inconsciente. Jung explicou que sem autoconhecimento, nos tornamos marionetes dos nossos próprios complexos. E é isso que está acontecendo agora. O silêncio dela é o palco onde esse teatro psicológico acontece. É onde a narrativa se constrói sem palavras, mas com símbolos. E o mais cruel é que, enquanto você tenta resgatar o vínculo, ela já está internamente justificando um distanciamento. Talvez ela esteja criando razões para não se sentir culpada por algo que ainda vai fazer ou que já fez. Jung nos alertava: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar encarar a própria alma. E nesse ponto, o silêncio já se tornou uma armadura. Qualquer tentativa de diálogo é frustrada. Ela responde com frases curtas, fecha os olhos durante as conversas, desvia o assunto com um nada não. Mas, dentro dela, existe um caos tentando se organizar. E o silêncio é o espaço onde esse conflito se desenrola. Ela não quer falar porque sabe que, ao verbalizar, teria que encarar a verdade. O silêncio, portanto, não é só dela. É também seu agora. Porque você começa a se calar também. Por medo de provocar. Por medo de ouvir. Mas, como dizia Jung, aquilo que resiste, persiste. E quanto mais esse silêncio cresce, mais ele confirma uma realidade. Ela está se afastando emocionalmente. E talvez, em sua mente, já tenha partido. Na psicologia analítica, arquétipos são padrões universais de comportamento que habitam o inconsciente coletivo. Entre eles, existe o arquétipo da traidora silenciosa, aquela que finge presença enquanto emocionalmente já se foi. Ela age como se tudo estivesse bem, mas seu olhar não brilha mais. Suas palavras soam automáticas, e o silêncio se torna constante. Isso não é apenas uma fase, é um sintoma. Jung acreditava que os arquétipos ganham força justamente quando são ignorados. E essa mulher, ao silenciar, está permitindo que esse arquétipo tome conta. Ela pode continuar te abraçando, mas sem alma. Pode continuar dormindo ao seu lado, mas com o coração em outro lugar. E o silêncio é a única pista real que você tem de que algo profundo está em mutação. Ela já não reage como antes. As pequenas surpresas não a emocionam. As conversas sobre o futuro não a envolvem. Tudo parece estar em pausa. Mas não se engane. Esse modo avião é, na verdade, uma transição. Jung dizia que as mudanças interiores são precedidas por um caos silencioso. A alma dela está se desconectando da relação. E esse desligamento acontece primeiro no invisível. Enquanto isso, você continua tentando. Você sente que algo está errado, mas não consegue provar. E esse é o tormento de quem convive com a traição invisível. Porque ela não diz, estou te traindo. Ela apenas some aos poucos dentro de si mesma. E quando finalmente falar, talvez já seja tarde demais. Talvez o silêncio dela já tenha construído um novo caminho, longe de você. A traição, na visão de Jung, não começa com um ato físico. Começa quando o vínculo emocional é quebrado. E o silêncio é o túmulo onde esse vínculo é enterrado. Ela pode ainda não ter traído com o corpo, mas já traiu com a ausência. E, ironicamente, o silêncio é a sua confissão mais honesta. Jung falava sobre a ferida narcísica, aquela dor que sentimos quando percebemos que não temos o controle sobre o outro, que o amor não nos garante fidelidade e que o afeto não nos protege da rejeição. Quando ela se cala, essa ferida se abre em você. Você sente que está perdendo, mas não sabe exatamente o que. E isso é enlouquecedor. É nesse ponto que muitos tentam forçar respostas. Pressionam, imploram por clareza. Mas Jung era claro. O inconsciente não responde sob pressão. E ela, nesse momento, está tomada por forças internas que ela mesma não entende. O silêncio dela não é sobre você. É sobre ela. Mas você acaba sendo o alvo dessa confusão. E se você não tiver consciência,
pode acabar reforçando o afastamento, porque o desespero pelo controle faz você agir de forma reativa. E ela, já envolvida por seu conflito interno, interpreta isso como pressão. Jung ensinava que tudo que é reprimido retorna de forma distorcida, e nesse cenário, até seu carinho pode parecer invasão. O mais difícil é aceitar que nem tudo será dito, que algumas verdades não virão em palavras, que o silêncio é a única linguagem disponível, e você precisa aprender a escutá-lo, porque, como Jung nos alertava, aquilo que não é enfrentado fora, cresce dentro, e se você não enfrentar a realidade do silêncio dela, ele tomará conta de você. Aqui, o silêncio dela deixa de ser um problema dela, e se torna um espelho do seu medo. O medo de perder, o medo de não ser suficiente, o medo de ter amado sozinho. Mas talvez seja justamente nessa dor que você vai descobrir a sua força. Porque, no fim das contas, o que ela não disse te forçou a escutar a sua própria verdade. Chega um momento em que você precisa decidir. Vai continuar tentando dialogar com o silêncio dela? Ou vai começar a ouvir o seu próprio? Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez seja a hora de parar de buscar respostas nela e começar a encontrar perguntas em você. A ausência de palavras, os gestos frios, o olhar vazio, tudo isso são mensagens. Mas mensagens que não devem ser decifradas apenas com lógica, e sim com consciência. Porque, segundo Jung, o verdadeiro relacionamento começa quando dois indivíduos despertam para si mesmos, e não quando um tenta consertar o outro. O silêncio dela te feriu, sim, mas também te revelou. Mostrou o quanto você estava preso a uma ilusão. Mostrou que a idealização muitas vezes fala mais alto que a realidade. E agora, você tem duas opções: seguir implorando por migalhas de afeto, ou usar esse silêncio como ponto de partida para um reencontro com a sua essência. Se ela não falou, talvez não soubesse como. Mas você sabe. Você tem voz. Você tem valor. E Jung nos lembra que a jornada da individuação começa justamente nesse ponto. Quando decidimos nos tornar inteiros, mesmo que isso custe o outro. O silêncio dela é a maior confissão, mas a sua reação a esse silêncio será a sua maior transformação. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer despertar. Então aproveita esse momento. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também precisa entender o que o silêncio esconde. Porque às vezes, o que salva uma vida é justamente aquilo que nunca foi dito em voz alta. Agora que você chegou até aqui, talvez esteja sentindo algo difícil de nomear. Uma mistura de dor, lucidez e, talvez, um estranho alívio. Porque mesmo que doa encarar, o silêncio dela revelou uma parte da sua própria verdade. A ausência de palavras, de gestos e de alma nessa relação não foi o fim. Foi o espelho. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. E neste caso, o silêncio dela, tão cruel e ensurdecedor, te trouxe uma clareza que nenhuma conversa seria capaz de oferecer. Porque às vezes, a alma grita na ausência, e é preciso coragem para escutar o que ela tem a dizer. Durante todo este vídeo, falamos de traição emocional, de projeções inconscientes, de máscaras silenciosas e da sombra que habita em cada um de nós. Tudo isso não como acusações, mas como revelações. Porque quando você entende que o comportamento do outro é muitas vezes fruto de batalhas internas que não têm nada a ver com você, algo muda. Você para de se culpar, para de correr atrás de sinais, para de implorar por palavras que nunca virão. E mais importante, você começa a se ouvir. O silêncio dela te quebrou, sim, mas foi essa quebra que permitiu o início de algo muito maior. A reconstrução do seu verdadeiro eu, sem ilusões, sem dependência, sem amarras. O silêncio dela nunca foi só sobre ausência de sons. Foi sobre presença de segredos, sobre verdades abafadas, culpas mal resolvidas e desejos que talvez nem ela mesma entenda. E Jung nos alerta. Tudo aquilo que permanece inconsciente continuará controlando nossa vida, e nós chamaremos isso de destino. Mas agora que você ouviu, viu e sentiu, não dá mais para fingir que não sabe. Você está diante de uma escolha.
Repetir os mesmos padrões ou romper com eles. E romper dói, mas permanecer onde a alma não respira dói muito mais. Talvez hoje o maior ato de amor próprio seja aceitar o que o silêncio dela gritou e se libertar. Esse silêncio não precisa mais ser um castigo. Ele pode ser o ponto de partida para sua individuação, o processo descrito por Jung como a jornada de tornar-se quem você realmente é. Sim, você foi traído emocionalmente, sim, foi ignorado, manipulado e silenciado. Mas agora, você é quem escolhe. Vai usar essa dor para se afundar ou para subir? Vai continuar tentando decifrar o que se passou dentro dela ou finalmente mergulhar dentro de você? Porque é aí que mora sua verdadeira força. Não em fazer o outro voltar, mas em não perder mais a si mesmo. Se você sentiu essa mensagem, se alguma parte desse vídeo tocou uma ferida que estava escondida, não ignore. Compartilhe nos comentários o que esse silêncio te ensinou. Curta o vídeo se ele falou com você. E se inscreva no canal para continuar nessa jornada de consciência, cura e força interior. Aqui, cada vídeo é um espelho. E às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que nos mostre o que o silêncio não disse, mas que o coração sempre soube. Você não está sozinho. E agora, mais do que nunca, é hora de despertar.